que visavam também a proteção das mulheres e meninas, que visavam também a igualdade de condições efetiva, porque não basta você ter um artigo 5º ali que diz que homens e mulheres são iguais perante a lei, se esse artigo 5º estava convivendo com artigos do Código Civil que ficaram vigendo conjuntamente de que o homem poderia devolver a mulher deflorada, anular o casamento, de que o estuprador, se a menina casasse com ele, se ele casasse com a mulher estuprada, ele nada acontecia, ele tinha punibilidade extinta, ou se um terceiro incauto casasse com aquela mulher, também tinha punibilidade extinta. Isso tudo estava convivendo com a nossa Constituição, que no artigo 5º, inciso 1º, previa a igualdade entre os sexos ou os gêneros. Eu não vou entrar nesse assunto agora, né? Mas entre homens e mulheres. Então, a gente conviveu com esses dois sistemas. Há pouco tempo, salvo engano, meu 2015, foi que tiraram a expressão, a Constituição de 88, foi que tiraram essa expressão mulher honesta do Código Penal. E que também houve a reforma do o pátrio poder é exercido majoritariamente pelo homem. O homem é o chefe da família, a casa do homem é a casa da mulher. A gente veio convivendo com isso tudo e com a isonomia prevista na Constituição. Então, obviamente, isso deveria ter sido revogado muito antes, porque isso faz com que se cultivem valores que são especialmente prejudiciais e que impactam negativamente as mulheres. Mas você encontrou ou ouviu falar de algum caso que prejudicou mulheres nas decisões dos juízes e tal? Tô falando recentemente, baseados nesses absurdos que existem lá? Bom, a gente chegou a colecionar, assim, o que eu digo colecionar é fazer uma pesquisa em diversos acórdãos que tratavam de assuntos. Então tem acórdãos, recente, relativamente recente, que dizia assim, não é justo estragar a vida desse indivíduo quando a mulher alcoolizada que veio provocá-lo e acabou ensejando a relação sexual que ela diz que não foi consentida, você pega esse tipo de acordo. Eu vou te dar um exemplo bem tranquilo, que hoje em dia eu costumo ter recursos providos das minhas decisões que retiram o homem condenado por violência doméstica dos grupos reflexivos de homens. A gente tem um negócio chamado grupos reflexivos de homens, que a gente coloca o homem que sofreu condenação por violência doméstica para ter palestra, como uma pena acessória ou como uma condição do sursi da pena. Quando o cara é primário, ele não vai preso, você suspende a pena, ele fica solto, tem que cumprir umas condições, entre elas frequentar esses grupos. Então, recorre-se e aí, em segunda instância, simplesmente retiram essa condenação. Para que retirar essa condenação? O que de mal irá causar naquele indivíduo ele escutar palestras para não cometer mais violência doméstica? Né? Então, isso acontece inclusive com as minhas sentenças. Então, a gente continua batendo na pedra, a gente continua água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, que tem que furar. Né? Isso tem que entrar na cabeça das pessoas e ninguém aqui é contra homem. Pelo contrário, a gente quer que os homens comprem a nossa causa, que os homens venham gritar junto com a gente, porque isso só faz bem para a sociedade toda, não é só para a mulher, ninguém aqui é contra homem. Mas, tirar o homem dos grupos reflexivos com que propósito? Então, até hoje, eu vejo, infelizmente, esses comportamentos se repetindo. Entendi. Caralho. É meio chocante. Mas é verdade. Pra ser sincero, assim. Posso dar um pitaco sobre isso? Por favor. Aproveita e me dá o isqueiro. Apagou, né? Cara, tem algumas reflexões sobre isso. A primeira delas é que ela tem razão e a gente tem um problema de diversidade, na verdade, né? Que é de gênero e não só de gênero. E por que a diversidade é um problema, cara? E assim, esse não é um discurso político. Eu vou tentar abordar de maneira científica, que eu acho que é importante assim, para as pessoas entenderem, mas de um jeito que todo mundo entenda. Antes disso, deixa eu dar mais um exemplo. Eu estava esses dias conversando com uma advogada, uma professora do direito das famílias, né? Também tem uma área onde os advogados atuam muito, né? Tem o negócio de alimentos e tal, quer dizer, tem o divórcio, eventualmente a mulher fica com o filho, aí tem os alimentos, né? Tem as pensões, enfim. E dela me falar assim, poxa, eu me deparo com sentenças que dizem assim, não é justo esse valor aqui de pensão,
porque, pô, a mulher não faz nada, vai ficar em casa. Isso é super machista. Bom, aí qual é a solução, né? A gente tem que pensar em soluções. A solução está na diversidade. É você ter o grupo geral de juízes e juízas do Brasil mais ou menos equânime e também com diversidade, com todas as diversidades, né? Além da diversidade de gênero. E aí, por que diversidade é importante? Não é coisa de grupo político, é importante cientificamente. Por que é importante cientificamente falando? Porque, cara, o nosso cérebro, ele sente conforto cognitivo com aquilo que ele está acostumado. Conforto cognitivo traz sentimento de justiça. Então, qual que é a tendência de um homem dentro de um grupo de homens? É pensar como homem, com todos os preconceitos, com toda a cultura machista que vem. Qual que é a tendência de um branco que foi privilegiado a vida toda? É pensar como um branco privilegiado a vida toda. Esses dias eu estava vendo, tem um grande amigo, né, que é um advogado negro que atua prioritariamente na proteção do direito das pessoas negras. E ele estava lhe dando exemplos, né, de situações que são públicas, não vou falar aqui, protagonizadas por pessoas brancas. E aí ele fala assim, imagina se isso aqui tivesse sido feito por uma pessoa negra. Essa pessoa certamente estava presa. E com a pessoa branca não aconteceu nada. Por quê? Porque muitas vezes a parada é inconsciente. Está no âmbito do que a gente chama, né? Eu não. O Álvaro, por exemplo, o nosso querido Álvaro Dias, chamaria de sistema 1. O que é o sistema 1 do cérebro? É o sistema intuitivo. É o sistema não racional. É onde estão a sua cultura, as coisas que você aprendeu quando era criança, as coisas com as quais você se acostumou. E isso vai estar ali. Se você não mudar o panorama, as pessoas com quem você convive, isso não vai mudar. Mesmo que a pessoa sente aqui e diga, cara, mas eu não sou racista, eu não tenho problema nenhum com o negócio de diversidade de gênero. Não, você pode não ter, mas ali, no inconsciente, na hora que você tiver que decidir, o teu senso de justiça vai para o outro lado. Então você precisa necessariamente conviver com pessoas diferentes. E aí, se tratando de poder judiciário, e ela falou muito bem, né? Tem os caras que fazem a lei também, que é o poder legislativo. Cara, qual é a proporção de homens e mulheres no Congresso Nacional hoje? Como é que você resolve essa porra? Se a sociedade é machista, aí a gente vai entrar no tema das cotas. Só botar fogo no parquinho. Não, então, sobre o que ele estava falando, o que eu acho bem interessante é essa questão da repetição de padrões. Porque você repete aquilo que você foi ensinado. Você ensina uma criança mais ou menos como você ensina um animalzinho. Você adestra uma criança. Você adestra para ela aprender a viver em sociedade. Né? Então, o que se falava? Homem não chora. Age como homem. Pô, fala como homem. E os homens sofrem com isso também. Porque homem não pode chorar, homem não pode sentir, homem não pode ser frágil. Então, no momento em que ele tem uma provocação, que ele deixa de ser o provedor, por exemplo, que a mulher passa a prover o lar, que a mulher passa a bancar, o cara se sente diminuído. Já vi casos assim, assim, se você para e pensa racionalmente, se você observa isso, se você põe a lupa da realidade, é até difícil de entender como é que pode passar uma coisa dessa pela cabeça de uma pessoa. Porque eu já vi isso que você está falando acontecer. Um cara que perdeu a posição do cara... Ele ganhava menos que a mulher, pronto. Sabe? E aí a cabeça dele foi pro espaço. E aí ele fica violento. Ele começa a se sentir menor. Então, aquele seja homem... Então, ele acaba agredindo a mulher. E o que a gente quer? A gente quer conscientizar. A gente quer que se criem meninos e meninas da mesma maneira. A gente não pode deixar a mãe segurar a menina para ela ficar lavando a louça e liberar o moleque para jogar bola, porque
porque isso não é correto, não é justo, porque futuramente vão se repetir esses padrões. São padrões que se repetem e a gente tem que quebrar esses padrões. E você é destra, né, Lu? Você dá o fogãozinho pra menina desde cedo. Dá a boneca. E pro menino você dá o quê? A bola. A bola. Vai Pô, brincar, vai pra E rua. por que não dá a bola pra menina, pô? Né? Então, cara, eu sou... e você só começa a enxergar certas coisas quando você faz essa especialização e capacitação em gênero. Porque senão vai passando batido. Você viu aquilo a tua vida toda, você continua vendo a vida toda. Eu tive uma educação, não obstante meus pais eram muito mais velhos, eu sou filha temporã, não tenho mais nem meus pais aqui nesse plano, né? Eu tive uma educação que era o meu pai que cuidava do meu estudo. A minha mãe dizia que eu estudava demais. Então, o meu pai era o pai na reunião das mães. Era o meu pai que cuidava das minhas questões todas e ele me incentivava a estudar. Não que a minha mãe não me incentivasse, né? Mas na minha casa era diferente. E meu pai era cearense, eu brinco que ele era cangaceiro. Ele era nordestino, cearense, rígido pra caramba, que eu tinha hora para chegar em casa, mas só podia sair se eu tivesse umas notas boas. Então eu tirava as notas boas, saía e aproveitava, né? Eles deixavam. Mas eu venho de uma educação um pouco diferente nesse sentido, porque o meu pai cuidava de uma coisa que era essencialmente feminina, porque mulher mater, matrimônio, família. A mulher é praticamente um patrimônio da família. Então, a mulher não tem uma vida própria. Né? Então, isso tudo a gente tem que rever. Está aí na nossa frente. Essas são as questões de gênero. Não é o que andam falando por aí sem entender de gênero. Então, você estuda e começa a enxergar as coisas de outra maneira e começa a enxergar a questão das interseccionalidades. O que são as interseccionalidades? São as duplas vulnerações. Por exemplo, a mulher sofre discriminação por ser mulher e por ser deficiente. Por ser mulher e por ser negra. Essas são duplamente impactadas pela violência, pelas violências que não necessariamente são violências físicas. São violências institucionais, violências epistemológicas, que é as violências no local de ensino. É violência política, que é a falta de representatividade. E não é só, você olha para os tribunais. Quantas mulheres tem na nossa Corte Suprema? Você olha para as grandes empresas, quantas mulheres tem ocupando os cargos de maior poder? Isso tem que mudar. Quantas mulheres tem no Legislativo, que o Eric perguntou? Não é? A gente tem que mudar isso, e a hora é essa. A hora é essa. Porque a partir do momento em que a gente conseguir mudar isso, a sociedade vai ser muito mais justa, muito mais equânime. Vai ser aquela que a gente quer deixar para os nossos filhos e para os nossos netos, não é? E aí, para mudar isso aí, a solução, o paliativo mais rápido que a gente tem é a cota. Porque senão você vai ter que esperar o esforço civilizatório, né? Demora. Então você tem que dar um empurrãozinho, diria eu. Pra você ver como esse troço é sério e essa parada como eu disse, né? Pode ser comprovado cientificamente. Cara, tem uma região do cérebro chamada amígdala. Ali é onde a gente tem medo. Quando você tá com medo, a amígdala, ela reage. Como é que se diz? A atividade neural ali é maior. E o tempo de reação da amígdala, ele é diferente para quando você olha uma pessoa da mesma cor que a sua e quando você